Neste vídeo vamos ver as compras dos super investidores. O que é que os grandes investidores a nível global estiveram a fazer no último trimestre? Quais foram as compras novas? Quais foram as adições que fizeram? Quais foram as podas que fizeram a algumas empresas que já tinham no portfólio e o que é que venderam na sua totalidade? Para isso, vamos ver a ferramenta Data Roma. E quando eu venho aqui ao Data Roma, uma ferramenta que eu num vídeo anterior já te mostrei, por isso se ainda não viste, vai aí ver primeiro o vídeo do Data Roma que eu te explico como navegar aqui na ferramenta e depois sim voltas aqui a este vídeo, ok? Se já viste, então vamos aqui ao Super Investors, esta secção de super investidores, e eu vou ver alguns destes nomes. Está aqui organizado por ordem alfabética e há algumas empresas, algumas pessoas quem eu confio bastante e que por isso vou ver o que é que eles estiveram a fazer no último trimestre. Por exemplo, Bill Ackman é um dos super investidores mais conhecidos do Wall Street, gera atualmente mais de 14 bilhões de dólares e está altamente concentrado em apenas 11 empresas. Então, importa-me ver o que é que ele andou a fazer. É uma pessoa que realmente tem grande convicção em algumas posições para assumir 10, 19, 20% em algumas empresas. Vou carregar aqui em Activity e o que é que eu vejo? Basicamente, Bill Ackman no último trimestre de 2020, no terceiro trimestre de 2025, o último que temos reporte do que é que se andou a fazer, ele só vendeu, basicamente, ok? Vendeu quase 10% da sua posição em Alphabet e menos de 1% em Restaurant Brands International, Brookfield e Uber Technologies, ok? Vejo também que no segundo trimestre foi quando ele assumiu uma posição nova, por exemplo, na Amazon e vendeu a Canadian Pacific Kansas City na sua totalidade. Mas este trimestre, concentrando-nos aqui no terceiro trimestre de 2025, eu vejo que Bill Ackman basicamente andou a vender, ou seja, talvez ele esteja mais bearish para o mercado, ou seja, mais pessimista perante a sobreavaliação a que o mercado na sua generalidade se encontra e não encontra aqui grandes oportunidades de investimento. Bill Miller também é um grande investidor que eu gosto de ver, uma pessoa que ficou bem conhecida com o grande investimento que fez na Amazon no final da década de 90, mesmo quando as ações caíram 97% entre 2000 e 2002, Bill Miller continuou a comprar sempre com grande convicção. Hoje em dia ele também tem uma posição muito grande em Bitcoin, é o maior ativo dele atualmente, e ele continua a ser a pessoa número um a seguir ao Jeff Bezos, que detém mais ações da Amazon. Então o que é que ele andou aqui a fazer no último trimestre? Eu vejo que ele comprou Etrun Locations Control, não conheço, mas comprou, por exemplo, a UPS, que é uma empresa bem conhecida de transportes de mercadorias, de encomendas de um lado para o outro. E é uma posição até considerável, ocupa 2,66% do seu portfólio, então considero que pode ser interessante vir e investigar esta empresa. Até porque, se eu for consultar a performance das suas ações, dado que ele esteve a comprar até 30 de setembro, ok, que foi quando fechou o trimestre, provavelmente ele comprou algures aqui entre agosto e setembro, depois desta queda histórica de mais de 35%, quase 40% de queda desde o último máximo. Então, provavelmente, Bill Miller viu aqui uma oportunidade nesta empresa, mesmo após esta subida de 10, 11% nos últimos meses, a empresa continua a cotar a 14 vezes lucros e com um dividendo de 7%. Será que Bill Miller viu aqui uma oportunidade interessante nesta empresa que há 5 anos cai em bolsa? Talvez sim, mas realmente aqui está a performance, a entrega de valor aos acionistas tem sido muito, muito fraca nos últimos anos. Mas pode haver aqui algum valor e isto levaria-me a investigar mais da empresa.
Depois teve também aqui investimento novo na Cal-Maine Foods, ok? E podíamos verificar também porque é que ele de alguma forma comprou a empresa. A mim parece-me que ele andou a comprar aqui perto de máximos, ou então algures aqui entre junho e julho, mas é uma empresa que é responsável pela produção de ovos nos Estados Unidos. Aliás, é a maior empresa do setor, se não me engano, nos Estados Unidos a produzir ovos e beneficiou imenso com o aumento da inflação nos Estados Unidos, quando os ovos subiram de preço 4, 5 vezes, ok? Vamos continuar aqui na nossa listagem e vamos ver outros investidores. Por exemplo, vamos ver aqui David Tepper, que é uma pessoa que eu gosto de ver, apesar de que já tem muito mais ações, 45 ações, começa a ser um portfólio bastante diversificado. Ainda assim, é uma pessoa que tem um bom histórico e que às vezes tem aqui posições também interessantes de observar. E o que é que eu vejo desde já? Ele adicionou no último trimestre à sua posição da Whirlpool quase 2000%. Ele aumentou a sua posição em quase 2000%, 20 vezes mais do que o que tinha anteriormente na Whirlpool, e agora passa a ocupar 5,57% do seu portfólio. E se eu vier ver o que é que aconteceu, ele provavelmente andou a comprar alguns por aqui, nos 80 dólares, ok, aproximadamente, e eu vejo que realmente a Whirlpool nos últimos 5 anos caiu 63% em bolsa. Talvez agora ofereça uma melhor oportunidade do que ofereceu cá atrás em 2021, quando andava a cotar acima dos 200 dólares. Então, quando tu acompanhas estes altos e baixos, quando os super investidores como David Tepper o fazem, talvez seja a hora de dar uma olhadela à Whirlpool. Ok? Já sabes, nada disto é recomendação de investimento. Tudo o que eu falo aqui são meros exemplos para tu poderes explorar, se assim quiseres, e tal e qual como também nunca devemos encarar como um aconselhamento financeiro, nem qualquer recomendação de compra ou venda, quando observamos as listagens dos super investidores, tá? Podemos tirar ideias, mas cuidado para não confundir com recomendações de investimento diretas. E o que é que eu vejo mais? Que o David Tepper vendeu a totalidade da Intel, que até era uma empresa que ocupava 2,78% do seu portfólio. Eu vejo que ele vendeu 91%, quase a totalidade da sua posição em United Health Group, que ocupava 10% do seu portfólio. Então, depois tu podes ir ver se efetivamente estava a ser uma posição interessante do ponto de vista de rentabilidade ou não. Mais, vamos ver aqui mais alguns exemplos também de outras pessoas que eu gosto de ver. Por exemplo, o Guy Spears é uma pessoa que praticamente nunca mexe no seu portfólio. E o que é que eu vejo? Neste último trimestre, ok, ele reduziu 60% da Micron, mas ele já desde o início do ano foi a última compra dele e de resto ele praticamente nunca mexe no seu portfólio, ok? Então é uma pessoa que tem uma resiliência brutal. Agora, Lilu é uma pessoa que eu gosto de ver sempre portfólio. O Lilu, inclusive, é o único gestor de fundos que o Charlie Munger dizia que confiaria o dinheiro dele para gerir, e inclusive é fê-lo, não é? Ou seja, o Charlie Munger deu parte do seu dinheiro, parte do seu capital para o Lilu gerir e não confiava em mais ninguém. Só que o que é que eu vejo? O Lilu simplesmente não fez nada só no segundo trimestre. Então é mais uma pessoa que praticamente não mexe, ok? E vou continuar por aqui fora e ver, por exemplo, Monish Pabrai, que a maioria dos seus investimentos está na Índia neste momento, mas tem aqui alguns investimentos nos Estados Unidos. Já agora o Data Roma só te apresenta informação para as posições americanas, ok? Eu vejo que há aqui uma compra nova da Transocean e poderia vir ver o que é que a empresa faz. É uma empresa, é maior drilling, é o maior drilling de contrato, que faz maiores contratos baseada na Suíça
para estar a explorar aqui petróleo a nível global, ok? E parece-me que provavelmente ele andou a adicionar alguns para aqui, já leva mais de 40% de rentabilidade, porque é isso mesmo que o Monis Pabrai consegue fazer, ok? E quem mais? Quem mais é que temos aqui? Vamos ver também Nelson Peltz, também um grande investidor. Praticamente não mexeu no seu portfólio, do que eu vejo aqui. Foi mais vendedor do que comprador, vendeu três posições, também não ocupavam muito no seu portfólio. Praticamente não adicionou nada ao índice, não mexeu a agulha, ok? Vamos continuar a ver mais um ou outro nome. E, por exemplo, Robert Vinal é um grande investidor, menos conhecido, menos na ribalta e que também tem uma performance extraordinária e tem umas cartas muito interessantes aos investidores. E o que é que eu vejo já? Que ele assumiu aqui uma posição, apesar de pequenina, na Salesforce. É uma posição nova na Salesforce. Também ele foi mais vendedor do que comprador no último trimestre, mas se eu vier ver a performance da Salesforce ao longo deste ano efetivamente está a deixar a desejar e talvez comece a ser criada uma oportunidade de investimento aqui, ok? Eu também preferiria investir a $200 do que a 360. Mas esta é uma posição que eu conheço bem, já investi cá atrás nos $150, depois saí dela algures para aqui e que talvez agora possa estar a oferecer uma nova oportunidade, mas teria que ser investigado, ok? E vamos ver mais. Seth Klarman, para mim, dos meus investidores favoritos de sempre. É uma pessoa que tem, inclusive, um livro de investimento super importante, Margin of Safety, ou Margem de Segurança. Uma pessoa que gera 4,7 bilhões de dólares. É amplamente aclamado por pessoas como Warren Buffett. E por isso, Seth Klarman tem um perfil muito mais conservador, mostra-se menos também, aparece menos vezes na televisão e tudo, mas é dos melhores investidores de sempre, ok? E o que é que eu vejo já? Houve aqui algumas compras e até alguns aumentos de posição para assumir 11% do portfólio, ou seja, ele duplicou a sua posição em Restaurant Brands International e agora esta posição passou a ser a maior do seu portfólio em 11%. E vou só consultar aqui primeiro o que é que andou a fazer mais. Também comprou Union Pacific e assumiu uma posição de 7% no seu portfólio, por isso é interessante ir ver o que é que hum, a Union Pacific faz e qual tem sido a sua performance recente em bolsa, porque é que ele está a investir aqui abaixo dos $220, ok? Quando quando é uma das quatro empresas nos Estados Unidos a operar os caminhos de ferro. Ok? Então, algum valor ele encontrou aqui, é uma questão de ir investigar. Depois temos a Genuine Parts, GPC, posso vir ver aqui também a Genuine Parts, e que algo ele viu. Falta saber naturalmente se andou a comprar ações a $140 ou a $120, mas parece-me foi mais aqui e que é uma empresa que faz partes para a indústria automóvel e para os industriais propriamente ditos, ok? Mas o mais importante, como eu te disse, a meu ver, é isto, porque ele duplicou a sua posição em Restaurant Brands, que é a empresa responsável por algumas das maiores marcas de comida do mundo, como Burger King, Pizza Hut e outros que tais. Então, a meu ver, ele andou a comprar provavelmente aqui pelos 60 e poucos dólares e provavelmente viu algo que pode ser interessante ir explorar. Eu não sei sinceramente se a empresa está prestes a fazer alguma aquisição, se está prestes a vender algum segmento do seu negócio, não sei, já há alguns anos que não olho para a Restaurant Brands, a última vez que vi foi já durante a pandemia, ok? E já foi aqui, ok? A última vez que andei a olhar para a empresa foi por aqui, e por isso não sei se é uma aposta dele para
o regresso à inflação, se há uma separação de negócio, se há uma spin-off. É uma questão de explorares e veres porque é que Seth Klarman está tão bullish nesta posição. Um último que poderemos ver, a Value Act Capital, também é um fundo de investimento bem concentrado, gera 6 bilhões de dólares, 16 posições apenas e um elevado grau de concentração, como se vê aqui. E o que é que eu vejo do último trimestre? Eles compraram a Toast, eu não sei o que é Toast, venho procurar, e andaram a comprar provavelmente aqui acima do valor que está atualmente. Então isto às vezes é interessante para tu perceberes como os super investidores podem estar a comprar um dado preço que depois, mais tarde, tu quando sabes das suas comunicações ao mercado do que é que andaram a comprar e vender, tu até podes encontrar as posições mais baratas do que aqueles encontraram. Okay? Então, no caso, a Toast é uma empresa de software de gestão dos restaurantes, sediada em Boston e que basicamente tem aqui sistemas de vendas construídos para o sistema operativo Android. Então pode ser algo interessante de explorar. Também já vem com uma queda de 31% desde o último máximo, quando tinha subido antes 245%. Esta é a performance de muito longo prazo, desde que entrou em bolsa em setembro de 2021. Pode ser que seja algo interessante de tu explorar, porque algum valor a Value Act encontrou aqui, certamente. E por isso, no último trimestre, estas foram as compras e as vendas de alguns super investidores. Diz-me aqui nos comentários que outros grandes investidores gostarias de saber quais foram as compras e as vendas do último trimestre, que assim eu fico atento e no próximo trimestre, então eu vou estar preocupado em trazer-te esses nomes, está bem? Diz-me aí nos comentários quem é que gostarias de saber mais sobre os seus portfólios. Espero que tenhas gostado, dá aí o teu like e um forte abraço lucrativo. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau.